Amor, 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 senti aqui. Amor, 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 eu recebi. Amor, 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 o amor vai me guiar. Amor, 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 o amor vai nos curar. Boa noite a todos. Começando falando, quando a gente fala de veganismo, quando a gente fala de coisas que são muito grandes, a gente tende a falar o que elas significam para nós, porque elas têm tantos significados que a gente termina por dizer o que aquilo representa para nós. Por exemplo, quando a gente escuta alguém falando do que é yoga. A yoga, mesmo quando a gente vai para as escrituras, a gente tem poucas definições do que é a yoga. São algumas mínimas, mas a gente tem verdadeiramente horas de definição a respeito da percepção pessoal de cada um a respeito do que é praticar yoga. Quando a gente fala do veganismo, a mesma coisa. Alguém pode falar veganismo, bom, porque eu não como carne nem nada que deriva da vida de mestre animal. Alguém pode dizer que então, não é só isso, tem o cruelty free. Não, isso não é veganismo, isso é então o que você come, é uma dieta à base de plantas. Ou seja, as definições, embora elas sejam, quando a gente está falando de novo de coisas que são muito grandes, elas terminam atreladas à nossa percepção e além da nossa percepção também, a nossa experiência direta com elas. E aí é muito interessante escutar o que as pessoas têm para dizer. Quando uma pessoa define que veganismo é amor, ela acessou algo grandioso, porque ela está colocando como equivalente o sentimento primeiro que é colocado aqui, imagina, colocado aqui como a força primeira que representa inclusive a divindade. E ela está igualando o veganismo nesse lugar. Então ela acessou por experiência e percepção um espaço que vale a pena a gente consultar, que vale a pena a gente ouvir, uma experiência que é realmente muito válida para que a gente consiga também dar saltos na nossa consciência e entender que veganismo não é dieta, entender que veganismo não é algo que a gente pode simplesmente colocar da pele para fora. É algo que mexe com a gente pele para dentro, como o amor faz. O amor, ele não é simplesmente quando a gente ama alguém, não é simplesmente o que acontece dali para fora, mas é o que acontece também pele para dentro com aquele amor que termina irradiando a forma com que a gente pensa, as escolhas que a gente faz. E da mesma forma, outra vez, quando a gente fala veganismo é amor, tem alguém que acessou algo que vale a pena a gente falar a respeito. Então, eu vou aqui, I'm seeing somebody here speaking English. I'm sorry, yesterday I was supposed to open a live streaming in English, but I had an issue here at the sanctuary, so next Tuesday at 8 p.m. our time. Thank you so much for being here. Vou colocar aqui, então, a Ju, que é verde da natureza, exatamente, os óculos aqui. Deixa eu só colocar a Ju do Portal Vegano para conversar com a gente hoje a respeito dessa força primeira e desse... Oi, Boa noite, querida. Boa Tudo noite. bem? Tudo bom, e você? Também, muito bem. Muito feliz da gente poder ter essa conversa aqui e compartilhar um pouco mais dessa consciência, de novo, que você tão lindamente acessou e que tenho certeza que tem muito para falar para nós. Mas antes de entrar nessa questão toda, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, para quem já está aqui, para quem vai ouvir a live depois, e fala um pouquinho de como foi que esse portal Veganismo é Amor surgiu, quem é a Ju, para mim você é plural, porque eu já te vi fazendo tanta coisa nessas últimas semanas que você é igual o veganismo, a yoga, não dá para definir. Então, você conta um pouquinho quem é a Juliana, enfim, tudo isso que está aí rodando, né, girando por causa dessa tua força, por causa desse amor e por causa desse teu seva, né, esse teu serviço vivendo. Patrícia, primeiro eu quero agradecer muito a oportunidade. Você sabe que eu tenho um respeito profundo pelo seu ser, pelo seu trabalho. Me toca profundamente, assim, e me inspira muito. É uma ação do amor, né? E dá um oi aqui para todo mundo que está presente na live. Meu nome é Juliana Correia. E a Patrícia falou, eu sou um pouco plural, é porque é difícil a gente se colocar em caixinhas, né, Patrícia? A sociedade quer que a gente fala, eu sou isso, essa profissão. A gente é tão amplo, tão complexo, né?
e a gente pode atuar no mundo de tantas maneiras, né? Mas eu venho atuando no mundo hoje como professora de yoga, né? Como jornalista, vamos dizer assim, porque eu fiz um trabalho de jornalismo, né? Eu fiz uma faculdade de jornalismo, trabalhei como jornalista e no meio desse caminho o jornalismo perdeu sentido, assim. Aham. Tem o dom da comunicação, né? Tem o dom, porque a gente tem esses dons, mas como a gente utiliza-os e com qual propósito, qual o sentido que está por trás daquilo, né? Então teve uma hora que o jornalismo perdeu sentido para mim, aí eu não quis saber nunca mais jornalismo. E aí falei, deixa eu traçar outra rota, já tinha aparecido o yoga, eu comecei a fazer um trabalho espiritual muito profundo com uma mestra que eu conheci, assim, do meu coração e que tem me ensinado muito sobre tudo, tudo, assim, de investigação, né, de autoconhecimento, de desconstrução, para que a luz possa, de fato, ir devagarzinho aflorando, né. E nesse meio tempo aconteceu o veganismo por conta do trabalho de expansão de consciência, né. Começamos parando carne, né? Eu até comecei de um jeito esquisito, que eu acho que você vai me entender, porque você tem uma compreensão espiritual das coisas. Mas, assim, é engraçado que primeiro eu parei de comer carne e depois eu conquistei a consciência. É como se eu tivesse uma memória de algo, eu sinto assim, que o Uhum. próprio físico deixou sem referência nenhuma. Na época não tinha amigo vegetariano, não se falava, no meu círculo, não se falava de vegetarianismo, né? Eu Uhum. ainda não tinha entrado no yoga. E Uhum. aí eu parei de comer a carne vermelha e o frango, continuei comendo Uhum. peixe, mas foi assim, caiu de maduro. E eu era churrasqueira, assim, sabe? Ah, Eu era do sim, churrasco e sim. da bebida, de comer carne sangrando, companheira do meu pai lá na churrascaria de casa. E ele até ficou bem chocado, né? Quando eu parei, ele perdeu uma Uhum. companheira nesse sentido. Sim. E depois, com as práticas espirituais, eu fui entendendo. Teve um dia que eu entendi o peixe. Foi através, assim, do peixe que eu entendi porque que eu parei de comer as carnes, né? Porque tem um ser, tem uma vida. E daí começou um processo de transição devagarzinho para o veganismo, né? E, Sim, sim. e aí eu, no yoga, eu tinha abandonado essa coisa de jornalismo, tinha pego uma bronca de jornalismo, assim, porque é aquele ponto da vida que a gente tem aquela crise, que você fala, não é para fazer isso, eu não quero estar trabalhando nesse jornal, escrevendo sobre essas coisas, fazendo assessoria de imprensa, assim, não é, Uhum. deu aquela angústia, não quis mais. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ficar muito tocada com a causa dos animais. Aquele negócio foi crescendo em mim, foi crescendo em mim. Na época, o Facebook estava bem forte e eu comecei a escrever sobre animal. E aquilo foi acontecendo. E aí, mais pra frente, eu fui tomando gosto novamente pela comunicação, mas aquilo fazia um sentido para mim, né? Uhum. Tem um propósito por trás. O que que eu estou comunicando, né? Tem que ser algo significativo para mim, para o mundo. E aí, recentemente, acho que foi no ano passado, no começo do ano passado, que eu senti assim, ó, põe a sua energia nisso, então. Porque era só post na conta pessoal do Instagram, né? Uhum. Mas me veio uma coisa assim, põe a sua energia nisso, se dedica mesmo, assuma essa causa, né? Aí eu falei, eu vou fazer um site. Eu vou fazer um site, porque assim, as pessoas me perguntavam muitas coisinhas, é como se tivessem muitas informações, porque o veganismo é algo tão amplo, né? É Sim, tanto sim. conhecimento que você tem que buscar, assim, para você de fato entender como é que você pratica o veganismo, né? Uhum. Ele não é só alimentação, né? E aí eu fiz um site com o intuito de compilar um sistema de maus tratos, assim, para que a pessoa entrasse e não precisasse ficar caçando informações na internet, mas num único Sim. lugar ela tivesse acesso a todas essas informações, né? E aí, quando eu fiz o site, eu falei, gente, que nome que eu vou dar, né? Aí eu fiquei testando o que, que já tinha domínio, o que, que não tinha domínio. Eu falei, gente, tudo sobre veganismo, umas coisas assim, sabe? O portal do veganismo, coisas de vegano. E aí um dia eu meditando, me veio assim muito claro, o veganismo é amor. Por que é o amor? Ele Uhum. só vai acontecer no coração da gente quando ele ultrapassa todas as barreiras, né? Aquelas pedreiras do ego, da mente. Quando ele realmente acontece, aquela pergunta, mas você não sente falta disso? Da carne? Você não sente falta do leite? Né?
aquela pergunta, ela sabe, não tem outra resposta que não seja não, porque os animais são no meu coração. Esse respeito Uhum. foi conquistado, ele é real. Então eu sinto que todo um processo de veganismo, em algum momento ele chega nesse lugar, sabe? E daí ele floresce mesmo em consciência amorosa, né? Uhum. E a partir disso fica tão simples, né? Mas é um caminho, né? É um caminho e o trabalho também é inspirar as pessoas para atravessar essa transição. Às vezes ela vai precisar, você vai precisar pegar o mental dela, criar uma lógica. Ah, você Uhum. gosta da floresta? Tem mudança climática? Sim, Está sim, sim. acontecendo tudo isso. Então, o Sim. veganismo é um caminho inevitável para a gente poder salvar a floresta, poder salvar os animais selvagens. Não vai ter como. Então, no racional dela, mas vai ter uma hora, eu sinto assim, que vai ter uma hora que ela vai sentir o animal, sabe? Vai Sim. sentir esse ser que sente a dor profunda, que é violentado, e que tem um amor, e que tem uma vontade de viver, e que é tão amplo, e que você os conhece de perto e sabe dizer que são mestres, cada um de um jeitinho, né? Sim, sim, Assim, sim. e isso só merece o nosso respeito, né? Que bonito, Ju. Bonito toda essa retórica e essa explicação, porque tem tantos assuntos que me vêm à tona quando eu escuto você. Por exemplo, um dos assuntos que não está diretamente ligado ao veganismo, mas está ligado ao amor. E quando a gente se conecta com amor, é mais fácil a gente ser um ativista, uma ativista de qualquer causa. Porque Uhum. por amor, a gente toma uma atitude. Uhum. Vamos pensar numa mãe que está com um filho em perigo. Aquela mãe, porque ela ama, ela não vai medir esforço para tirar aquele filho do perigo. Então, quando a gente, de novo, a gente não precisa chegar no veganismo para chegar no amor. Mas, invariavelmente, se a gente chegar no amor, esse amor vai ampliar para todo lugar que a gente olhar. Então, se a gente olhar a causa da mulher, a gente vai, de alguma maneira, se sentir na luta com aquelas mulheres que a gente pode ou dar a voz se a gente não é mulher, e se a gente é mulher, a gente então começa a atuar. Se a gente está falando do mestre animal, igual. Ou seja, a gente não pode colocar aqui um mestre animal para falar, mas a gente, embora a gente não dê a representatividade deles, a gente pode dar a passagem para que a mensagem deles seja dita. E isso é muito importante em todas as causas, porque não é porque eu não sou uma mulher negra, por exemplo, que eu não posso atuar contra o racismo. Uhum. Entende? Ou seja, então tem muitos assuntos, ou seja, que eles acabam falando comigo, mas um em especial que você cita, e de novo falando a respeito do amor e do amor próprio, que é um lugar que por vezes na nossa sociedade a gente está cada vez mais se ferindo. Existe esse ferimento, eu noto constante. Então as pessoas elas vendem a alma para pagar o aluguel no final do mês e elas não estão satisfeitas com aquilo e elas se sentem tristes, mas aí ao mesmo tempo não vê um outro caminho. E aí o que que acontece? Então, uma das coisas que eu quero realmente, ou seja, te agradecer, porque eu tenho certeza que você tocou muitas pessoas na tua trajetória, é de ter olhado para o jornalismo, ter olhado para a comunicação, ter olhado para o teu dom e verdadeiramente se perguntado, para que que eu estou colocando isso a serviço? Ou seja, eu estou colocando isso a serviço, esse meu dom a serviço para ele iluminar o mundo, para ele escurecer o mundo. E ter a coragem de olhar e falar, o dom continua sendo meu. Agora, essa manifestação não é minha, então eu me retiro. E isso é um ato de coragem tão bonito que eu tenho certeza que muitas outras pessoas podem se inspirar, porque hoje é difícil encontrar alguém que de repente está num trabalho e que está dizendo assim, putz, que incrível. Amanhã, inclusive, amanhã é quinta? Quinta. Vou Uhum. conversar com o. A gente estava falando disso hoje, rapidamente, com Queijos da Terra. O Tom falando a respeito disso, que ele também saiu de corporação, eu também tenho um histórico disso, mas enfim, eu quero te agradecer por isso e por contar essa história. Por realmente, ou seja, existe vida para além da frustração. Eu acho que é isso que eu estou querendo dizer aqui. Com certeza. E é bonito quando as pessoas acessam isso, quando elas terminam, como você, dando aula para nós através da tua vida e do teu exemplo. Então, isso é um lugar que eu não posso deixar de colocar aqui. E a outra questão, ou seja, já envolvendo o veganismo direto, quando você fala também que eu comia churrasco, isso é uma coisa também que eu acho muito bonita a gente falar e a gente realizar. Às vezes a gente perde a paciência com alguém que está ali comendo carne na nossa frente. Só que a gente esquece que se a gente já virou vegano, é aquela pessoa que vai mudar o mundo, não é mais a gente. A gente pode inspirar, mas verdadeiramente é aquela pessoa que a gente precisa fazer a diferença na vida para ela continuar no caminho. Então, com isso, olha a história da Juliana, ou seja,
comia carne com o pai, estava no churrasco, de repente acessa uma nova consciência, descobre e faz a ligação direta no amor. Não dá pra gente julgar ninguém. E se cada um olhar para o próprio umbigo, vai ver que já comeu queijo, são raras as exceções de pessoas que já nascem veganas e que não são induzidas pelos pais, por exemplo, porque a gente pode até nascer vegano, mas que não são induzidas pelos pais a esquecer essa história. Então, é uma configuração muito particular. E eu agradeço a Juliana também por trazer isso, Ju, por colocar isso realmente em pauta, de falar, olha, as pessoas mudam. Por que você está falando? E é bonito saber que as pessoas mudam. E é bonito a gente incentivar as pessoas na mudança. E é bonito a gente acreditar nas pessoas. Então, eu te agradeço muito por isso. E aí, dentro disso tudo, eu queria puxar um assunto que você falasse, que você comentou, você é uma comunicadora, eu já te vi escrevendo, eu já te vi falando, você tem essa facilidade, de fato, é um dom. E é muito maduro também, você, na minha opinião, olhar para algo que é teu e falar, isso é meu, eu sei fazer. E eu vejo que algumas pessoas se perdem nisso também algumas vezes, indo com uma falsa humildade na vida, por que falsa humildade? Porque é um dom, tá ali. Então, muito agradecida, eu faço isso sim. Agora, por que é uma falsa humildade que poderia ser, ai, não, você acha? Você ganha maturidade, você sabe. E você faz aquilo. Aí sim, na hora de fazer, é humilde. Mas não existe falsa humildade na maturidade para você reconhecer. Isso também é uma aula para mim. Eu te agradeço por isso, por colocar aqui. Então, houve um momento onde você fala, putz, a comunicação aqui vem daqui, eu quero comunicar outra coisa, o veganismo aparece. Como que você, como comunicadora, e realizando que as pessoas precisam mudar, como que você acredita que é a comunicação desse mundo? Porque eu vejo que quando a gente fica irritado que a pessoa está comendo carne na nossa frente, ou então que a pessoa não muda, ou é o parceiro, ou é o pai, ou o filho, enfim. E aí, eventualmente, a gente fala coisas que a gente não se orgulha com o tempo. E que dificilmente fazem resultado para mestres animais. Podem fazer resultado para nós, porque daí a gente se sente mais leve, mas para o mestre animal não mudou nada. Então, como que você falaria a respeito da comunicação dentro de um conceito que veganismo é amor e que seja efetivo para a transformação e inspiração do outro ser na trajetória dele? Eu acho que você falou tudo agora, assim. Primeira coisa, qual é o objetivo? O objetivo é o animal. Assim, quando entrou o emocional nosso, o psicológico, o ego, isso já atrapalha. Então, assim, eu sinto, primeira coisa, não perder de vista que o objetivo não importa a sua trajetória, não importa a sua linguagem, o seu jeito de ser. A gente não pode perder isso em vista, ok? Animal na frente. Para a gente não perder isso de vista, eu sinto que a gente precisa cultivar a presença. Então, através do silêncio, através do autoconhecimento, do domínio das armadilhas da mente, do ego, a gente consegue perceber aquele emocional raivoso que vem chegando, impaciente, arrogante. Todos esses aspectos atrapalham a comunicação, porque se eu entregar isso para a pessoa, ela vai ter um efeito rebote. E isso é muito claro assim para mim, né? Eu sinto que tem um misto, tem algumas coisas. Se eu estou presente, eu consigo então me perceber se é o meu momento de falar e como falar. E eu consigo perceber o outro, quem que está ouvindo. A comunicação não se faz sozinho. A comunicação depende do ouvinte. Quem que está ali? Como é que aquela pessoa está? Ela está aberta? Ela está fechada? Eu estou falando na internet que é um campo aberto e daí eu posso me colocar sem enfiar a goela abaixo de alguém? Tem tanta coisa, né? Eu estou presente, eu estou sentindo a energia da pessoa. Essa pessoa me perguntou, eu estou sentindo uma abertura? E eu sinto que essa coisa da raiva realmente atrapalha demais e da exigência com o outro. Então, tendo a referência, como eu passei aqui na minha carne, no meu espírito, essa experiência de já ter sido uma agressora, uma abusadora de animais, porque eu era inconsciente e devagarzinho em mim se fez a consciência, não foi de um dia para o outro. E eu tenho empatia pelo outro, que também a ficha dele vai caindo aos poucos. Isso não significa que a gente deve fazer assim. Você conhece, vou citar aqui o Germano Guilherme. Tu não deves dar conselho a quem não quer escutar. Dou-te essa instrução. Tem hora que você fala assim, o yoga traz muito isso, né? Você faz a sua ação, mas o resultado daquela ação também faz parte do outro, faz parte do jogo divino, né? Você não tem como controlar isso. Então eu sinto que é isso, é estar presente, é entender quem está ouvindo, é ser amoroso na fala,
também, às vezes, não ser tão contundente, não abrir para... O modo como a gente fala, eu sinto que você fala muito bem, você tem uma comunicação não violenta, você questiona, você não afirma. Isso não é uma estratégia, eu sinto. É uma estratégia, mas eu sinto que é uma estratégia espiritual, uma estratégia com consciência. Né? Então, acho que tudo isso faz parte do pacote da comunicação. Mas a gente precisa tomar cuidado com o outro. Vou citar um exemplo, tá? Que aconteceu comigo recentemente assim. Eu tenho uma batalhazinha com o Sesc, porque eu moro em frente a um Sesc. E a comida do Sesc tem um preço inacreditável. O Sesc faz um serviço maravilhoso. É uma comida bem feita e tudo mais. Só que tem pratos vegetarianos, opção vegetariana e opção com carne. E a minha batalha é transforme o vegetariano num prato vegano. E aí eu uso como argumento. Você tem que incluir, vocês têm que fazer uma política de inclusão. Vocês estão excluindo as pessoas que têm intolerância à lactose, as pessoas que são veganas, que por um compromisso ético não consomem, né? Muitos e-mails, muitas falas já aconteceram e a gente não, né? E teve um dia que eu já tinha falado muito, e eu cheguei lá e tinha aquele, sei lá, um macarrão, alguma coisa, mas com aquele molho de queijo tudo misturado que não dava para tirar fora, e a gente já tinha, eu e o Danilo pedindo tanto para separa, por favor, né? E eu perdi a minha paciência. E eu sinto que essa energia, porque assim, a gente tem que ser firme. E daí que vem a presença mostra, tem uma firmeza, mas essa firmeza não pode ser violenta, mas ela tem que ser firme, porque tem uma força de enfrentamento contra um sistema, né, Patrícia, que a gente está fazendo, e precisa ser forte, mas você tem que estar sabendo. Mas eu fui pega pelo emocional e já falei, mas a gente já falou tanto, você é um sofrimento, eu já caí na vítima, mas é um sofrimento, vem aqui, eu nunca sou atendida, gente, vocês não conseguem entender. E eu vi a pessoa ficando inflamada, uma figura, uma moça ficando inflamada, nutricionista, e me veio um negócio, sabe, Patrícia? Me veio assim, cara, você tá fazendo tudo errado. Tá fazendo. Se centra, retoma o prumo. E aí eu caí em mim, li o nome da pessoa no crachá. A Karina, meu nome é Juliana, você me perdoa. Eu tô numa batalha aqui no SESC que me deu na tampa. Mas eu te peço perdão, porque eu tô sendo mal educada, essa fala minha não faz sentido, me perdoa. Eu só peço assim, será que você não pode ajudar a gente? Desculpa, me entenda. Aí eu falei, eu tô menstruada. Ela olhou pra mim e falou assim, eu também. Aí a gente meio que, sabe, não pude mostrar, sabe, porque era pandemia, mas foi quase um abraço, assim. E ela foi tão querida. Eu tô falando isso porque foi um amor, assim, que eu senti no meu coração. Ela sentiu, ela recebeu. E ela fez naquele dia, ela foi lá pro chefe de cozinha dela e falou, faz um bolinho vegano para eles, com o que tinha lá, sabe? E ela trouxe, assim. E eu achei aquilo muito bonito, porque é o poder do amor. Eu fiquei marcada, assim. São essas experiências que falam assim, é real o poder do amor. No amor, você abre um caminho. E tem a questão do exemplo também, né? Você fala muito com os mestres animais, as pessoas, nós podemos aprender com o exemplo deles, né? Com simplesmente uma coerência no falar com o agir, né? E eu sinto que isso abre caminho, assim, as pessoas devagarzinho, depois daquela resistência, vão falando, nossa, olha, ela tá melhor, ela tá tão louca. Alguma coisa, né? Alguma coisa aí tá fazendo um efeito bom para ela. Deixa eu ver o que é isso, né? E aí eu sinto que é isso, assim. Eu acho que eu respondi você sobre comunicação. Respondeu, e tá lindo, já tá lindo realmente. Eu noto quando você coloca isso da gente, do diálogo, que você já falou um pouquinho para trás, o diálogo ele depende também da gente saber ouvir, né? Ou seja, às vezes a gente acredita que a comunicação é só de quem tá falando, mas dependendo de como quem tá ouvindo tá reagindo, a pessoa vai ou se armando para se defender ou relaxando para dialogar. E isso é algo que cada um tem. Você me fez lembrar de uma passagem, eu já falei aqui com a Jetsuma, que teve uma pessoa no retiro com ela que ela faz que a pessoa faz a mesma pergunta e eu falei, bom, eu já escutei essa pergunta, então eu vou rever minhas notas aqui. E aí, em dado momento, eu começo a ver que ela já estava falando há muito tempo.
E eu percebo, então, que ela estava dando outra resposta. Daí eu tive um terceiro encontro com ela e eu pergunto para ela, eu falo, ali você deu uma resposta totalmente diferente para a mesma pergunta. E ela falou, eu estava respondendo quem perguntou e não a pergunta. E aquilo para mim foi uma aula tremenda, como a aula que você está dando agora, ou seja, de realmente, ou seja, interagir com a pessoa e não simplesmente a gente chegar porque a gente tem a razão dentro da nossa verdade, dentro do que a gente vê e da perspectiva que a gente enxergou. E isso dá algum tipo de razão, ou motivo, ou direito para nós de fazer e falar o que quiser com as outras pessoas. Então, a comunicação, para mim, é um lugar muito importante que eu sempre aprendo. E você, como comunicadora, está me dando uma aula, eu tenho certeza que para as pessoas aqui também. Me comenta uma coisa, dentro dessa linguagem, dentro desse movimento todo, o que você recomenda para as pessoas como por amor fazer? Ou seja, a pessoa que ainda não é vegana, o que você recomendaria para ela em nome do amor, tendo o caminho do amor no coração, para que fosse um caminho de transição para ela, em termos práticos? E para a pessoa que já é vegana, o que você recomendaria para ela, nesse mesmo caminho do amor, para ela conseguir conviver em sociedade? Então vamos lá. Primeira parte, para quem ainda não é vegano, para quem está se abrindo para uma transição, primeira coisa, nossa, isso me incomoda quando eu vejo um vídeo desse, quando essa informação chega em mim, quando eu acesso essa dor do outro e isso me incomoda. Primeira coisa, não ignora isso. Não ignora a virtude, a sua virtude espiritual. Não ignora o seu amor que está respondendo dessa forma através de um incômodo, sabe? Escuta, honra. Acho que a primeira coisa é isso, assim, não ignora o seu espírito, né? A sua alma mesmo. A segunda coisa, coloca o amor na frente, porque daí vai começar, a transição é uma batalha. É como a batalha da vida, todas as batalhas, todas as batalhas, a gente não para. Vai vir, então vai ter, vou tirar isso, depois eu vou tirar isso, aí eu vou descobrir que tem isso também. Porque não vem tudo num pacote, gente. A informação vai chegando e você vai ter que mudar muita coisa. E tenha paciência, mas fique presente para entender o que é paciência, o que é gentileza com o seu processo e o que é uma deixa quieto, deixa para lá, uma procrastinação, uma preguiça, um acomodamento, né? Dentro da sua zona de conforto. Então, estando presente, você vai sentir realmente o que é o quê. E vai fazendo, vai dando seus passos, com o amor sempre na frente. Nunca se esqueça daquele sentimento que você teve. Busque a verdade, não caia no esquecimento. Siga, então, os portais, os sites, as pessoas. Tem tanta gente bonita na rede, trazendo tanta informação sobre tanta coisa. A gente está focando aqui nos animais. Mas siga essas pessoas. Às vezes a gente segue tanta besteira. E para que essa informação chegue cada vez mais profundamente para você, né? E aquilo vai entrando no seu sistema e você vai firmando um corpo amoroso, um corpo de consciência que devagarzinho vai se estruturando e você vai tomando devagar a firmeza para fazer suas mudanças, assim. Então não desista, né? Vai nessa linha reta com o amor na frente. E cada pequena vitória agradeça a si mesma. A si mesmo, a si mesma. Porque é uma vitória do seu espírito contra um sistema muito, muito pesado. Muito forte. Uma máfia espiritual, né? Inclusive. E você, nós que estamos devagarzinho quebrando com isso, reconheça o seu valor, assim, nossa, isso é real, isso aqui não é meu ego, isso é real, nossa, parei de comer carne. Pô. E aí vai vir aquela alegria, você vai comer, você vai agradecer aquela comida que não tem morte, que não tem sangue, que não tem dor. Isso vai alimentar seu espírito, isso vai te dar força para fazer outras mudanças, assim. O veganismo é um processo que expande, eu sinto, também, né? Os processos amorosos todos, né? Quando eles acontecem no coração, como você falou, tudo expande. A tendência é ir expandindo o amor e às vezes a gente tem mais facilidade para conectar com uma causa do que com outra. Eu, por exemplo, tenho isso, assim, né? Mas as outras causas vão se abrindo também, porque a gente vai praticando essa empatia num treino, um exercício. Então é isso, é não perder de vista o amor e se trabalhar, buscar autoconhecimento, buscar conhecer também as suas...
os seus limites de ego, assim, as suas doenças emocionais, fazer as suas curas, porque conforme tá tudo em depuração aqui, né? Tá tudo em depuração nesse mundo, nesse planeta, que nesse momento o planeta tá forte pra caramba, energia que eu sinto assim de tipo liquidificador, assim, sabe? Para quem tiver aberto para entrar num portal novo. Então, assim, o que eu digo para vocês é aproveitem essa onda energética e seguem em frente. Como na frente, com uma disciplina, porque a disciplina faz parte, mas com uma gentileza também, né? É uma linha fina, né? E para quem é vegano já, o amor, ele se manifesta na ação, né? Porque a sua ação pode ser o que a gente chama no yoga de Bhakti Yoga, pode ser uma ação espiritual, pode ser uma reza em que você para e vibra. Isso é uma ação, que você faz uma oração. Pode ser ligar para as pessoas com carinho, sabe? Fazer um telefonema amoroso com alguém que você sente que está distante. E pode ser a somar no movimento, né? De uma forma mais ativa, assim. Eu sinto que compartilhar conteúdo é muito importante, sempre atentado com atenção, né? A forma com que a gente comunica sempre. E ver, tá precisando de ajuda? Bate na porta de alguém. Gente, olha, eu tenho isso aqui. Isso aqui eu sei fazer, eu sei plantar. Pô, você sabe, eu limpo um banheiro bacana. Ou poxa, eu sou artista, ó, eu posso fazer umas artes, umas camisetas. A gente pode fazer, eu dou aula, então posso ajudar de alguma forma. Quais são os seus dons, assim? Como é que você pode pôr o seu dom em serviço do amor? Para a causa do veganismo, se essa causa realmente te toca, assim. Tem muita gente precisando de ajuda. Muita gente precisando de ajuda. O mundo, a minha mestra falou um tempinho atrás, o mundo aguarda ansiosamente pelo seu amor. Quando a gente vem aqui, a gente a gente tem uma missão real. A gente tem um amor a ser manifestado de um jeito único nosso. E ele é necessário para a manutenção do Dharma, né? Para a manutenção da paz, de uma egrégora amorosa. O mundo precisa do seu amor. Então, assim, sente de que forma você pode manifestar e ofereça um serviço, né? Que lindo, Ju, que lindo. Isso puxa para um próximo tópico, que é justamente esse, o amor, quando a gente fala, inclusive eu quero abrir só um parênteses antes de falar do serviço especificamente. Uma das lições mais profundas que eu tive aqui, que eu tive, ou seja, eu tive no sentido de realizar a lição, mas essa lição ela se apresenta todos os dias. E com diferentes deles, e é muito rico estar com eles e imaginar isso, essa potência do amor e sentir. Primeiro é uma imaginação e depois aos poucos a gente começa a engatinhar no caminho. Mas a gente, o ser humano, eu vejo que existe é quase que fosse uma programação para que a gente encontre o amor sendo amado. E aí, eventualmente, a gente até se coloca dentro do sistema de maneira inconsciente para ser aprovado pelos demais e ter essa sensação de amor. Ou seja, me amam por causa do que eu faço, me amam porque eu me visto como todo mundo, me amam porque eu falo igual todo mundo, me amam porque eu... Enfim, ou seja, a experiência do amor no ser humano que está desconectado do propósito, é a experiência de buscar ser amado. E o mestre animal, ele tem uma profundidade no amor tremenda, porque ele não tem essa busca de ser amado. Ele recebe o amor e ele aprecia o amor, ele retribui o amor. Mas o mestre animal, ele conhece o amor porque ele ama. E quando a gente começa a amar, a gente acessa o amor, só que de uma outra ponta. E eu de uma ponta que não depende do outro. Isso que é uma coisa tão linda que o mestre animal ensina, ou seja, eu não dependo de você para sentir amor. Eu tenho amor no meu coração. E se um dia você crescer, ser humano, e se um dia você evoluir, ser humano, e se um dia você... Então, a gente vai pisar juntos nesse solo sagrado, que é o amor. Então, falando a respeito disso, eu só gostaria que a gente tentasse um pouquinho mais amar. Que a gente tentasse um pouquinho mais esse exercício. E aí não tem como a gente não falar que o amor, na prática, é o quê? É um serviço. É servir o outro. Quando a gente ama, a gente quer que o outro... A gente protege, a gente cuida.
Agora, quando a gente não ama, que é o que está acontecendo agora com o meio ambiente, é o que está acontecendo agora com os mestres animais, é o que está acontecendo entre nações, é o que está acontecendo com gêneros, é o que está acontecendo com raças. Quando a gente não ama ou é seletivo no amor, então os que eu amo eu protejo e os que eu não amo, bom, a vida é dura para as pessoas e para os seres e para todo mundo, então que cada um reme. Ou seja, fica num lugar muito difícil, porque o amor vira um privilégio. Agora, quando o amor ele consegue ser tratado, e eu gostaria da tua opinião também disso, Ju, quando ele consegue ser tratado não no eu quero ser amado, e sim no eu deliberadamente amo, e eu transformo esse amor em uma meta de vida onde ele alcance mais pessoas através do meu braço, através da força das minhas ações, da minha palavra, isso exponencia, isso é como eu sinto às vezes é como se fosse uma força em espiral que ela vai chacoalhando em volta e vai alinhando quem tiver em volta, porque, ou seja, para o amor não tem ser que não dê passagem. Aqui, com as mortes, ditas mortes do santuário, essa também foi um outro ensinamento de que o amor, sim, a morte vence o corpo físico, mas o amor, ele se curva de tal maneira na potência dele para reverenciar toda essa lila, esse jogo divino, que quando menos se percebe, quem se dobrou para o amor foi a própria morte. Ou seja, o amor é essa força tremenda. Então, acessar isso... E o amor não é romântico. O amor não é um lugar que não é firme. Então, Juliana, eu queria falar do serviço e da firmeza, que você trouxe essa palavra também. Porque, às vezes, no amor romântico, tudo pode. Daí a gente tem uma relação tóxica. No amor romântico, então, tudo é muito fofo. E a vida não é fofa. A vida é bonita ou ela é feia na dualidade. Esse fofo é um lugar de distorção do ser humano. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa firmeza, essa firmeza para amar, essa firmeza para servir, essa firmeza para não arredar o pé, essa firmeza para sustentar campo, essa firmeza para inspirar mudança. É, eu sinto, Patrícia, que é isso. A gente distorceu o significado da palavra amor e isso cria uma grande confusão, né? Então, o amor não é esse amor cantado nas músicas românticas, que nada contra quem não curte uma música, né, brega e tudo mais. Mas tem um amor condicional, que é esse o amor que a gente está falando, que é o amor que transcende o nosso namorado, o nosso marido, os nossos filhos, a minha mulher, a minha mãe, meu pai, minha pequena família. Porque geralmente se resume aí. O time do meu coração. Outro dia, o Danilo estava me mostrando um vídeo, só um parênteses, mas ele estava me mostrando um vídeo da torcida do Palmeiras cantando. Eu não vou saber o hino agora, assim, o canto lá de guerra deles, da torcida, mas era uma coisa assim, o Palmeiras é o meu único amor. Aí eu falei, que pobreza, assim, mas assim, ri daquilo, mas eu falei, gente, até o Danilo falou assim, gente, né? Pô, o meu único amor é só o Palmeiras, né? Então, assim, é uma brincadeira, né? Assim, mas só pra gente retomar mesmo essa dar valor à palavra amor. É só isso, né? Dar valor, ressignificar, compreender o que de fato é. Você falou da morte como uma manifestação do amor do jogo da vida, né? E o nascimento me veio também, porque assim, eu tive uma experiência num trabalho que eu fiz recentemente, um trabalho espiritual, que eu sentia a vaca, mãe, o bezerro no ventre dela. Numa experiência, aqueles dois animais, de um amor, eu fico até comovida, inacreditável. Como você falou, eu falei essa frase depois para mim, né? Eu falei, os animais conhecem o amor. E é esse conhecer do amor, inclusive, que no momento do sofrimento, em que eles têm muita força de resiliência, é esse amor que segura. Me veio essa informação, assim, uma compreensão, sabe? O que não nos permite judiar de ninguém. Exato. Mas eu senti que eles são seres evoluídos, nesse sentido mesmo. Porque eles nascem no amor, eles têm essa experiência inacreditável e eles sustentam o amor. Exato. Eles perdoa, quem retoma a confiança, os seus animais que passaram por horrores e retomaram a confiança. Sim. É demais, é amor. Sim. E me veio assim, depois eu me vi na barriga da minha mãe, como uma animal também, recebendo um amor inacreditável. Só que nós, humanos, a gente esquece do amor.
Sim. Então a gente tem que reconhecer esse amor, né? Então eu sinto isso, eu sinto que a gente tem que fazer esse trabalho de cura mesmo das nossas dores, das nossas mágoas, fazer essa limpeza mesmo, né? Essas curas assim, com muita verdade assim, para enxergar coisas dolorosas, né? Mas tem uma coisa que eu sinto que me ajudou muito, que foi o meu movimento. Quando eu comecei a fazer um movimento que tinha a ver com o meu ser, é como se eu tô curando as minhas feridas, certo? Mas eu tô no meu movimento ao mesmo tempo. E esse movimento, ele gera um outro sentido para minha vida, ele gera um amor em mim, porque eu começo a dar aula de yoga, eu termino a aula de yoga e falo, sabe? Aí eu vou fazer uma coisa que faz sentido, outra, ou coisa do veganismo, aquilo eu não quero parar, é uma força. Aquilo é o amor. Ainda tem dor, ainda tem ressentimento, tem mágoas, tem muitas coisas a serem curadas, com certeza. Mas eu sinto que o seu movimento, o movimento do seu ser, só começa ele, porque ele também vai se traduzindo, ele vai se transformando, né? Se às vezes você faz um movimento e de repente mais para frente você vai estar fazendo outro. Mas quando você começa num pequeno movimento do seu ser, aquilo vai se desdobrando na sua verdade. E a sua verdade é um amor. E você vai reconhecendo aquilo, entendeu? No seu corpo, na sua experiência, assim. Então não é algo que você leu, que você ouviu numa música, é algo que você experiencia, né? E isso te dá força, inclusive, para um amor próprio, para amar as suas feridas, as suas dores, acolher, né? Porque o amor também atua nesse sentido, né? Assim, que não é um envelhecimento, uma coisa, não, é um tipo assim, nossa, tá, deixa eu chegar nesse lugar de amor próprio, de reconhecer o meu valor, a minha autoestima, eu tenho estima sobre mim mesma, eu não dependo tanto do reconhecimento do Exato. outro, Exato. porque a minha experiência me mostra o quanto essa prisão é horrorosa. Sim. Sim. E o quanto é bonito a gente se esforçar, porque precisa de um esforço para ir quebrando isso, para ir quebrando esse jeito de ser que foi construído assim e que não é a nossa verdade, né? Mas eu sinto isso, eu sinto que o movimento, o autoconhecimento, sempre curando, curando, olhando, olhando, curando, 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 vai torcendo, espremendo, espremendo, espremendo. E vai fazendo o seu movimento, assim, para sustentar o seu amor, assim, e o seu amor vai reverberar, né? Sim. Que bonito, Ju. Eu noto que no mundo de hoje a gente a gente começa a reagir ao que não é amor, falando que a gente defende o amor. Então, por exemplo, eu vejo uma vítima e porque eu quero o amor no mundo, então eu odeio o agressor. Entende? Tem lugares de paradoxo. E por isso que vejo esse lugar de autoconhecimento e da firmeza que você colocou com outras palavras aqui, nessas duas palavras agora. Isso é tão importante, porque se a gente se deixa levar pelas coisas do mundo, a gente, de repente, a gente escapa do amor. A gente acha que está fazendo ainda por causa do amor, mas o amor já saiu pela porta. Já Uhum. foi, já foi passear, já quem sabe na outra vida ou daqui a um ano, mas agora nesse momento já não está. Então, manter essa firmeza desse comprometimento que o mestre animal tem, e algumas pessoas falam, nossa, como aí no santuário é desse jeito, e é uma questão sempre que eu coloco nas vivências, em certas conversas, que não é algo que está acontecendo porque o santuário faz isso, não tem mérito nosso disso, o mérito é deles, e por isso que eles são os professores. O mérito é deles, eles só precisam ter a oportunidade para manifestar quem realmente eles são. É só isso. Agora, a gente manifestar algo diferente do amor, acreditando no amor, é aonde que se não tiver autoconhecimento, a gente cai. E por isso, quando você fala de autoconhecimento, também me cala profundamente, porque sem o autoconhecimento, sem a autoobservação, sem a contemplação do que eu falo em relação ao que eu sinto, ao que eu penso e ao que eu faço, sem essa contemplação interna, a gente sai fazendo tudo, pensando uma coisa, falando outra, sentindo outra, e vira uma confusão que às vezes precisa de uma crise para colocar a gente no lugar de novo.
Então, eu vejo de verdade como é importante e como são profundas as tuas palavras, essas tuas colocações. E quando você fala dessa profundidade, Ju, eu não posso deixar de reverenciar outra vez a tua coragem, que falei no começo pela mudança de profissão, mas a coragem também para se olhar. Porque quando você fala de todos esses processos, ou seja, de coisas que aconteceram, dessas conclusões, eu sinto no meu coração que você não está falando de um livro que você leu, e sim da tua própria trajetória. E ver isso tudo, ou seja, transcender no amor e estar no serviço e ter firmeza, é um caminho que eu gostaria que cada um percorresse, mas não é todo mundo ainda que tem a disposição. E aí, quando a gente falou de comunicação, se colocou, por exemplo, a respeito do que é quando eu não lembro exatamente as tuas palavras, mas o ponto era o que eu quero colocar aqui. A gente esquece desse amor próprio que você trouxe, é esse o ponto que eu quero fazer, que inclusive tem a ver com conteúdo de internet. Então, se você está no serviço, se você está por uma causa, não se distraia. Às vezes fica mais fácil se distrair com um feed que fala, sabe, essas fofurices ou então coisas trágicas, mas simplesmente a gente sai do ar. E aí, quando a gente coloca isso, não sei se já aconteceu para todo mundo aqui, mas geralmente é o que se observa quando a gente olha para dentro. A gente simplesmente é como se a gente pedisse um tempo do mundo. Só que o tempo que a gente está pedindo do mundo, a gente deixou de servir. Que é onde a Ju estava levando essa retórica dela agora aqui, e falou de formas diferentes dessa firmeza que a gente precisa para se manter no amor. Que é onde o mestre animal dá o exemplo para nós todos os dias. Agora, se a gente, de novo, escapa um pouquinho, vamos embora. Eu queria que você comentasse um pouco, você como professora de yoga, como que você lida com o fato, a yoga é vastamente entendida como lacto-vegetariana. Como que você aborda isso com a tua rede, com o teu círculo? E queria que você comentasse também um pouco, agora no final de semana, falando do serviço também, você está fazendo um retiro, e esse retiro, inclusive, você está doando para os mestres animais daqui, inclusive os mestres bezerros de Cunha, que a gente está passando por uma situação, e é um comprometimento, mas agora a situação é para alinhar, é para estabilizar essa operação, né? Então, toda ajuda é bem-vinda e eu te agradeço por isso. Então, se você puder falar um pouquinho desses temas todos ao mesmo tempo, eu te agradeço. Uhum. Falando sobre a questão do ghee, né? É a cultura Ayurveda, né? É a cultura de que a vaca, inclusive, é uma mãe provedora. Tem essa cultura, né? Tem essa crença religiosa que a vaca é uma mãe provedora do leite para o ser humano. Tem isso, né? Embora haja um sagrado nisso, a gente que vai para a Índia e vê, a gente vê as vaquinhas lá em situação, né? Assim, difíceis, amarradas e tal, né? Então eu sinto assim, com o yoga, com os meus alunos em si, meus alunos, eles é engraçado assim, são pessoas assim, são pessoas que elas não têm essa informação, né? Que assim, elas não têm já essa informação da Índia, são pessoas que chegam assim, muitas vezes muito distante do yoga, sabe? E é como um primeiro contato devagar, sabe? Então, isso eu sinto que com eles, eu trato eles da mesma forma que eu trato qualquer pessoa quando o assunto é veganismo, sabe? Não tem muitas crenças ligadas ao yoga. Com relação a pessoas, né, que trabalham com isso também e que usam dessa ferramenta que é o Ayurveda, né? Daí eu sinto assim, eu sinto que amorosamente eu sempre falo, Patrícia, sempre meu discurso é tipo, ó, eu respeito o que você está fazendo, mas então, tem isso, isso e isso. E a minha visão é assim, tudo está em movimento. Não há verdade absoluta. O tempo muda, a Terra gira. As coisas devem ser ressignificadas conforme a gente aqui, cada um de nós, vai ampliando um pouquinho de consciência. E quando a gente fala de um ghee, de que você compra uma manteiga, por exemplo, e faz o processo de clarificação, gente, não é o ghee de não sei quantos mil anos atrás, entendeu? É uma indústria. Aquela manteiga é uma indústria, tem uma energia pesada que não é sátrica, entendeu? Que é uma energia pesada, assim. Então isso não, sabe, isso não tá alinhado com a proposta, porque a energia tá ruim já. E
Não tem como a gente olhar para o preceito ahimsa e fingir que para os animais, para a vaca que dá o leite, não. Para o resto, ok. Não tem como, gente. Uma hora você tem que respeitar isso dentro de você, sabe? Mas é isso, assim, a minha visão sobre essa questão do leite é essa, assim, isso tem que ser transformado no tempo de cada um. Mas se tem um professor de yoga aqui, se tem um terapeuta Ayurveda, olhe para essa questão, assim, veja se você não pode ressignificar. Tem tanta coisa bonita para além da manteiga. Vai fazer uma outra história, assim, sabe? Coloca o seu brilho também, porque às vezes a gente só imita, né? Com todo respeito, meu Deus, as escrituras, pelo amor de Deus. Mas às vezes a gente se limita apenas a imitar. Cadê o seu ser fazendo isso? Porque se a gente é diferente, já nasceu um diferente do outro, é por causa de alguma coisa, né? Porque você tem que dar a sua energia, que é muito particular, né? Então eu sinto que é isso, assim, também ter coragem para mudar, arriscar e confiar na nossa criatividade, sabe? Também no nosso potencial criativo. Não ficar tão preso a um limite, sabe? Um conceito, uma crença, um sistema, assim. Atualizações. O que mais você tinha perguntado? Do retiro, né? Do retiro, isso mesmo, do retiro. Bonito, bonito tudo isso. Agradeço por essas palavras amorosas, por se manter assim no amor. De novo, é tão bonito ver alguém que está realmente comprometido com isso. Ju, antes de você falar do retiro, eu preciso comentar uma coisa. Quando você falou da imitação, me lembra muito quando uma pessoa recebe uma informação, é a mesma informação que uma pessoa A tem e pessoa B tem, fala desse jeito. E uma pessoa está falando na legitimidade dela. Então, ela não está preocupada se ela está sendo aceita, como que a outra pessoa vai receber. Ela está na legitimidade dela, ela está girando a força dela, misticamente, inclusive, na comunicação, como se fosse um magnetismo naquela mensagem. Aquela mensagem, independente da retórica, da análise que a gente possa fazer lógica a respeito do idioma e da linguagem, aquela mensagem chega ao coração de quem está ouvindo de uma forma diferente de quem está simplesmente lendo o que o Google falou. Então, isso que você coloca de não imitar e de trazer, eu vejo, mesmo agora você teve o final de semana passado em Cunha, quando eles estão com um dia, a gente também estava falando disso rapidamente, quando eles estão ainda perto dessa massa, desse rebanho, que eles são só números, como muitos seres humanos têm vivido na imitação, não existe mágica. A mágica ela acontece para o indivíduo que toca. E aí não é uma forma de que um é melhor que o outro. É só como você falou, já é diferente. Só que essa legitimidade ela tem um poder tão grande de mandar uma mensagem de convencimento, de cura. Ela é tão forte, ela é tão firme, ela é transcendente que eu não posso deixar de comentar e pedir para cada um aqui, ou seja, na sua mensagem do veganismo, fala a tua mensagem. Tem alguns preceitos para a gente falar com amor. Tem alguns preceitos para que a gente não simplesmente ataque as pessoas. Tudo bem, ou seja, tem alguns preceitos, mas existe um lugar onde a gente não imita. Existe um lugar onde a gente verdadeiramente fala do nosso coração e do que tá gritando dentro da gente, uma manifestação que é a alma dizendo, olha, eu estou aqui, eu vim por isso. E não simplesmente um corpo agindo de forma mecânica a uma informação que não tem mais vida e que não toca o espírito do outro. Sim. Enfim, queria que você falasse do retiro. E se você quiser comentar também. Só completando isso também, né? Por amor. Por exemplo, né, assim, quando eu dou aula, por exemplo, né? Quando a gente dá aula, às vezes, não sei se acontece com você, mas às vezes você se surpreende com o que você fala, assim, porque aquilo não foi estudado, foi programado, né? Não falo isso do ego, você fala isso da beleza do espírito e de entendermos também que a gente é um canal, né? Todos nós somos canais de algo maior. Se a gente estiver cuidando, então como que eu cuido do meu canal? Nossa, eu me alimento bem, eu durmo bem, eu me amo, eu me aceito, eu tô fazendo a minha cura, eu tô me investigando, eu tô me curando, eu tô limpando o meu canal. Então, eu sinto que tem muita informação aqui, assim, sabe, no astral, na nossa memória, e a gente acessa quando tá ancorado na presença, quando tá com o canal mais alinhado, né? E isso é bonito, porque a gente vê a forma como a gente traduz essa informação e até se surpreende de certa forma, às vezes. É a intuição, né? Assim, chegando, é bem bonito, assim.
E todo mundo tem isso, né? Todo Todo mundo mundo. tem isso, e cada um tem um jeito assim de expor, eu acho bem lindo. E falando sobre o retiro, bom, o retiro vai acontecer então, vai ser na praia de Tamambuca, que é uma praia bem gostosa em Ubatuba. É uma pousada que eu já dei retiro lá, que é um pessoal muito querido, chamado Moksha Surf Yoga. E tem uma sala de yoga, então, tem uma pousada que foi concebida para o yoga. Uhum. Comida vegana, orgânica. Fiz questão de fazer comida orgânica, mas vai ser mais caro, Juliana. Vai. Vamos fazer mais. Vamos investir no alimento, Sim. tá? Então, eu vou fazer essa comida gostosa, que é uma cozinheira maravilhosa, a Berê, que faz assim uma comidinha que, nossa, alegra a alma. Então, a gente vai meditar cedinho, vai se reconectar com a natureza, né? Eu fico muito apartada na natureza, acho que muitas pessoas ficam aqui na cidade, assim. Então, estar na praia é uma forma de reconexão espiritual com o seu sagrado. A ideia do retiro é ir se reconectando com o seu sagrado, com o seu divino, com a sua verdade que se perde Uhum. no dia a dia, na rotina e no sistema, né? Então, o yoga é esse instrumento para isso. E num retiro é uma oportunidade de você aprofundar essa experiência, né? Para além dessa, eu faço yoga algumas vezes por semana e Uhum. tal, numa casa, no meu tapetinho, mas eu vou fazer uma imersão de 3 dias de olhar para mim, assim, Sim. de me olhar, de me sentir, de me observar, de ver o que eu posso transmutar. Eu senti muito de trazer a energia de Shiva para esse retiro, porque eu sinto que Shiva é essa energia de desconstrução, de vida em movimento, assim, eu sinto que o planeta está nessa vibração. E então de aproveitar essa onda e fazer esse movimento interno para dar passos que faz tempo que você quer dar e não dá, fazer curas kármicas, ancestrais, acessar lugares, né, profundos através das suas práticas do yoga, das suas meditações, dos seus cantos devocionais. A gente vai fazer kirtan, né, cantar o divino e tirar o mental da frente para poder se elevar e uma dança também eu vou fazer. Porque entre as multi... Você já viu? Plural. Bailarina. Eu amo dançar. E, e fazer uma dança que eu estou chamando de Nataraja, que é justamente na energia de Shiva, uma dança de desconstrução da forma do corpo, da forma pensamento, da identificação com essa biografia, com as circunstâncias, com a personalidade. E isso através do movimento da dança, dos tambores de Shiva, dos mantras, isso tudo sendo purificado dentro e fora. Purificar esse planeta na sua vibração para o externo, puxar o seu espírito, falar, deixa eu fazer uma reza aqui com o meu corpo, sabe? Pro planeta. É isso, retiro. Então, é dia 11, não, dia 10, que é sexta, 11 e 12. Então, é sexta, sábado e domingo. E tem essa parceria que eu agradeço demais por ter entrado nessa corrente, porque para mim é uma alegria poder somar esse seu movimento de ajuda, né? Então, quem tiver interessado, eu tenho 5 vagas só. Hein? Então, assim, as primeiras 5 pessoas que chegarem, você vai ter 30% de desconto sobre o valor total do retiro, sendo que desse valor que você vai pagar, R$ 200 irão direto para o Ahimsa Vale da Rainha. Agradeço. Então, além de tudo, além de você ter o benefício, você vai fazer uma doação também. Agradeço muito, Ju, de verdade. Eu sinto que o movimento desse tamanho, quando a gente fala de não simplesmente um mestre animal, ou de novo, ou uma mulher, não é uma questão de ou, é uma questão da gente lutar e se levantar e servir contra a opressão. Uhum. E a opressão ela tem várias formas e facetas. Então não é o trabalho de uma pessoa, de uma instituição. E se a gente verdadeiramente se entrega para esse amor que é a ação e para esse serviço que vem através de nós, então essas conexões vão acontecendo e mágica acontece. E é muito bonito ver outra vez como as pessoas vão se aproximando em certos momentos e essas relações espero que se estreitem e que fiquem cada vez mais fortes, inclusive para em algum momento a gente poder estar aqui com vocês, também você e o Danilo, para um kirtan aqui no santuário
enfim, e para outras partilhas que possam acontecer aos pés de mestres animais. Eu queria que você me passasse depois o link, acho que eu te mandei, talvez você já tenha me mandado e eu não vi, porque eu estava, enfim, na corrida daqui, que eu vou passar no Telegram do Santuário e vou deixar também nos nossos stories. E Ju, só tenho que te agradecer. Enquanto você falava, eu visitei lugares muito calmos e serenos meus e silenciosamente eu te agradeci por no meio de tudo que está acontecendo e você está tendo bastante noção disso, envolvida com a ação de Cunha, de tudo isso, ou seja, você me suspendeu com as tuas palavras do mundo, sabe? Dessas dores do mundo, e não para que eu ignore, mas que eu esteja mais forte para combater essa dor a ponto de aliviar e a ponto de ser veículo, como você também falou aqui, de ser veículo para que essa opressão termine, para que esse desamor termine no coração do ser humano. Então, te agradeço por isso. Eu tenho certeza que você faz isso também com as pessoas que estão ali nesse campo que você sustenta na yoga, ou na meditação, ou no canto, ou na dança. Só quero agradecer pelo teu serviço, que você, assim como você fez comigo nessa live, que você possa suspender outras pessoas das dores do mundo para que elas se sintam mais fortes e mais firmes, mais amorosas, para combater as opressões que a gente não aceita. E, por fim, tem uma pessoa que comentou aqui a respeito da dor dela vendo alguém muito irritado, ou seja, que a gente sente raiva na injustiça. E eu só quero comentar a respeito disso. Na verdade, eu vou usar as palavras do Sati, que é uma pessoa muito querida e, enfim, uma presença muito forte na minha vida também como um amigo, um mentor, uma pessoa realmente especial. E ele coloca sempre, ou seja, a questão não é que a gente não sinta raiva, a questão é que a raiva não seja o condutor. Agora, a raiva ela pode ser o combustível, o Sati fala. Então, é óbvio que se a gente olhar para o que está acontecendo no mundo hoje e a gente falar, tá tudo bem, agradeço, a gente está doente também. O Krishnamurti falou isso de uma outra forma. A gente se ajustar a uma sociedade doente não é sinal de ação. Então, isso precisa estar, o nosso discernimento precisa estar. Agora, a questão é, a gente vai agir por causa da raiva ou por causa do amor? O samurai fala isso. Ele diz que um samurai só pode tirar a espada da bainha pelo que vive, nunca pelo que morre. Então, na hora que eu tô vendo alguma coisa, eu falo, eu vou matar o sujeito que tá fazendo isso, eu não posso tirar uma espada da bainha. Agora, se eu tiro a espada para salvar, inclusive o agressor, então eu tô falando num outro lugar. Então, outra vez, a raiva, ela faz parte da nossa vida, a insatisfação, a frustração. Agora, a questão toda é o que move a gente. E as palavras da Ju, hoje, nessa noite, falaram sobre o que pode mover a gente. O amor, a paciência, o serviço, a resiliência. Isso tudo pode mover a gente. Só que é a gente que dá passagem. É o ser humano que dá passagem. Essas coisas não tomam conta da gente. A gente precisa falar, sim, eu quero. E é isso que a Ju, com a vida dela, está falando para nós através do exemplo. Eu espero que mais pessoas possam seguir esse exemplo, além de eu mesma aqui me colocando como aprendiz tua, Ju, nessa estrada da vida. Te agradeço. Nós somos todos, né, aprendizes, né? Mas eu, assim, eu assisto as suas lives e só agradeço, assim, sabe? Porque eu acho de uma clareza, também acho você uma comunicadora inacreditável, inacreditável, que nos faz acessar mudanças profundas. Se eu puder dar só um recado final, assim, para as pessoas, se alguém te toca para um movimento de transformação, fica com essa pessoa, sabe? Fica um tempo com essa pessoa, deixa essa pessoa te tocar, ela ir chegando e ela ir te dando orientação, né? Que é esse papel que o mestre faz, assim. E o mestre sem nenhuma questão de ser superior ou inferior, mas é alguém que te toca e te ensina sobre algo novo, que pode ser todo mundo, na verdade, né? Porque se a gente estiver aberto, toda troca vai trazer aprendizado. Mas se tem alguém que você fala, nossa, essa pessoa tem uma comunicação que eu sinto que é coerente com a ação dela, isso me toca, isso faz sentido para mim, assim, ouça mais essa pessoa, sabe? Ouça mesmo, coloca isso em prática e vai iniciando um movimento de transformação, mesmo para sustentar esse amor que o mundo precisa. Do nosso amor, nós estamos aqui a passeio, né, Patrícia? A gente está aqui para realizar um trabalho. Então, firmeza. Que lindo. Bom, posso terminar com um cântico aqui, um mantra, na verdade, e honrando essa energia de Shiva, mas honrando esse lugar feminino de Shiva. Então, para Kali Durga, e pedindo essa manifestação também para que a gente não tenha medo de encarar e de enfrentar os fins. A porta que sai é a mesma porta de entrada para um outro lugar. Então, cuidado onde está focando. Às vezes a gente tem medo de passar na porta que a gente está falando, e esse é o tema do retiro, eu entendi. A gente olha para essa porta e fala, eu não quero sair daqui, eu não sei o que tem lá.
Eu não que... E a gente esquece que exatamente esse não sei o que tem lá é o que está falando para nós que é a porta de entrada. Então, olha para essa porta que está na tua vida, essa porta que pode ser o veganismo, que pode ser o amor, essa porta que pode ser entender mestres animais como seres que são professores e evoluídos. Olha para essa porta e entende que ela não está simplesmente te acabando com tudo que você conhece. Ela está apresentando coisas novas. E que Shiva, e que Kali, que todos esses seres que conhecem os mistérios Nanã, que conhecem esses mistérios da vida, morte e vida, falem ao teu coração para que cada vez mais a gente tenha mais sabedoria. Grata, Ju. Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Kali Durge Namo Namah, Kali Durge Namo Namah, Kali Durge Namo Namah, Kali Durge Namo Namah. Gratidão a todos. Um beijo, Ju. Um beijo a cada um. Obrigada. Até breve.